Antes de começar o episódio de hoje, eu queria ver com vocês se vocês têm dicas ou sugestões de episódios que a gente pode fazer aqui no podcast. Pode ser entrevista com alguém que você acha interessante ou tópicos relativos ao mundo do design em geral e não especificamente ao que estamos conversando aqui, que é a imigração. Sugestões, mandem para o meu Twitter, @all_luca com 2 Cs, ou para o meu e-mail. Meu e-mail é a.luca com 2 Cs, @lucaco.com. Lucaco é luccaco.com. Vamos ao episódio. Amigos do Expatria, hoje nós vamos falar com a Juliana Gaiba. Falei certo, Juliana? Falou, certinho. A Juliana tem um mega currículo também, como todos os nossos convidados. Começou lá na UOL, passou pela Predicta, o nome tá certo? Predicta? Tá certo, predicta. Uhum. Também passou pela Huge, praticamente todo mundo que a gente falou no podcast passa pela Huge ou passou pela Huge. É impressionante. Telefônica, pela Fjord, também não sei se pronunciei certo. E agora ela está aqui em Nova York trabalhando na Working Co. Faz 1 ano e meio mais ou menos, correto? Correto. Juliana, é um prazer falar com você. Eu queria que você começasse dando uma prévia de como você acabou no mundo do design e depois como é que você veio parar aqui, como é que foi esse processo de entrar em contato com a Working Co, processo de entrevista, essas coisas assim. Então o microfone é Uhum. todo seu. Tá legal. Bom, eu tenho mais ou menos 13 anos de experiência na área, então já faz um tempo já que eu tenho trabalhado na área de design. E eu tive a sorte de ter começado a trabalhar na Try Consultoria, não sei se você conhece, mas também muita gente passou por lá. Foi meu primeiro emprego quando eu ainda estava me formando em design Uhum. gráfico. E lá, basicamente, foi a primeira consultoria de pesquisa e usabilidade no Brasil. Então, foi uma baita escola. A gente fez muitos projetos, foi um lugar que eu fiquei um certo tempo. E hoje, bom, já tive vários cargos, né? Porque a área vai evoluindo, as nomenclaturas vão mudando e a gente vai, cada hora, Uhum. dependendo de onde você está Títulos trabalhando, novos vão aparecendo, né? você vai trabalhando com títulos novos. Então, já fui arquiteta de informação, já fui user researcher, user experience designer, Uhum. product designer, interaction designer. Então, depende muito da empresa onde você trabalha, tem uma nomenclatura, né? E também já passei por várias indústrias, de consultoria, agência, startup e multinacional, enfim, já tive ali em vários contextos. Uhum. Mas assim, acho que o que no fundo, o que me move mesmo é a parte que eu gosto muito de tecnologia, de design e internet. E eu acho que essa área meio que faz um merge de tudo isso e acho bem interessante. Sou bem apaixonada pelo que eu Uhum. faço. Comentou rapidamente design gráfico, ou seja, você vem da parte de gráfico? Sim, eu me formei em design gráfico. Eu fiz um mestrado, eu não terminei o mestrado porque eu fui para a Espanha antes de terminar, Uhum. mas eu estava fazendo um mestrado na USP de pesquisa, de mercado, porque como eu trabalho muito com pesquisa qualitativa, né, com teste de usabilidade, Uhum. com entrevistas one-on-one, eu quis me aprofundar mais nessa questão para aprender a montar um plano de pesquisa, também para agregar o conhecimento de pesquisa quantitativa para o Uhum. meu trabalho, né? Que acho muito importante a gente, sei Uhum. lá, olhar analytics, toda essa questão de pesquisa quant. Como é que foi tua migração do design gráfico para o design digital? Então, como eu comentei, quando eu estava me formando, eu comecei a trabalhar na Try, que é uma consultoria de usabilidade em São Paulo. E, assim, acho que eu fui, sei lá, a quarta, quinta pessoa que eles contrataram. Uhum. E era um time muito pequeno, faz o quê? Faz 13, 14 anos isso. Uhum. Então, no Brasil não tinha muito, era uma coisa muito nova, né? Não tinha gente para trabalhar, então foi muito empírico, como a gente construía o conhecimento e como a gente aplicava as coisas. O que tinha de referência era o site do Jacob Nielsen, Uhum. e a gente lia todos os livros, tentava procurar o máximo de informação, mas era muito, estava muito no início ainda no Brasil, né? Mas essa mudança que você fez de área foi consciente? Você falou assim, não, eu quero partir para a área de pesquisa, eu quero entender mais, eu vou trabalhar com essa empresa porque eles são uma boa escola para mim. É, Ou foi uma coisa mais natural?
Foi natural porque na faculdade eu já me interessava muito pela parte de design de informação. Eu fiz iniciação científica sobre isso, foi uma coisa que eu sempre me chamou a atenção. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar lá, eu falei, nossa, é isso, né? Vou ver como é que isso funciona. Porque a maioria dos meus colegas de faculdade trabalha muito mais com a parte estética, gráfica da coisa, né? E eu Aham. queria entender mais como é que funciona a estrutura. ah, e a Try foi uma boa escola para mim, para isso. Entendi. Então tá, então vamos pular um pouquinho agora pro futuro da tua carreira, né? E quando então você estava na Telefônica e você foi para Madrid, correto? Isso, Na correto. Espanha. Uhum, Então a tua conversa vai ter que ser um pouco diferente da conversa que eu tive com as outras pessoas. tá legal. Eu não quero entrar nas questões práticas de se mudar para a Europa, porque eu acho que isso até pode ter espaço para uma outra temporada do podcast, mas Uhum. como é que foi o processo? Você começou a procurar porque você estava pensando em sair fora do Brasil, ou simplesmente a oportunidade apareceu para você e você catou ela e foi? Aham. Bom, ali na época existia um departamento global de user experience e para porque a Telefônica ela tem várias, né, empresas no mundo, né? Hum. No Brasil é a Vivo, na Espanha é Movistar, na América Latina é Movistar, na Alemanha é O2. Então, para cada uma dessas empresas havia uma área de UX. E Uhum. eu estava do Brasil, mas com a perspectiva de mudar para a Espanha, que era uma coisa que eu já queria que acontecesse. Então, eu tinha muitas viagens para lá, sei lá, num ano cheguei 3, 4 vezes, e aí foi natural que eu mudasse para lá e integrasse o time global deles na Espanha. E como é que a Fiord entra aqui no meio daí? Ah, tá. Bom, aí eu trabalhei lá durante um ano e meio. E aí eu comecei a ficar um pouco, né? Putz, eu estava trabalhando com produto de vídeo há um ano e meio, sempre vendo a mesma coisa, e queria um pouco mudança de ares. E aí eu soube que a Fiori tinha uma vaga de design de interação. E, bom, eu comecei a conversar, fiz várias entrevistas e me contrataram para essa vaga Ah, na tá. Fiori. Tá. Eu mudei de emprego lá mesmo. Ah, legal. Então tá, daí você estava lá trabalhando com eles Hum, e daí você veio para os Estados Unidos diretamente da Espanha, ou seja, você nem voltou Isso. para o Brasil, correto? Não voltei para o Brasil. Como é que aconteceu isso? Foi completamente inesperado. Eu não estava procurando sair da Fiord, eu estava bem contente lá, mas eu estava mudando de apartamento. E aí eu estava com as caixas todas empacotadas na minha casa, né, Uhum, aquela coisa, e tirei uma foto e postei no Instagram. uhum, E aí o Marcelo Eduardo, que é uhum, um dos founding partners da Work Co, a gente uhum. trabalhou juntos há muitos anos em Recife, no Instituto Nokia de Tecnologia, e ele deixou um comentário na minha foto: por que que você não muda para Nova York? Hum, Aí eu falei, nossa, você tá falando sério, né? aham, Vamos ver aham. isso, tal. E aí foi completamente inesperado, mas eu fiquei muito contente, porque quando eu saí da Hilde também tinha surgido a oportunidade de eu vir para cá, mas eu acabei preferindo ir para a Telefônica porque eu queria ir para a Europa, queria ir para a Espanha. Aham. Mas sempre ficou na minha cabeça, sabe? Pô, imagina se eu tivesse ido para Nova York, né? Não sei Uhum. como é que ia ser isso. E aí, quando Uhum. apareceu esse comentário do Marcelo, eu falei, putz, é Demorou. agora, né? Aham. Vou nessa. Aham. E aí, não sei se você quer que eu conte o processo agora, ou se você tem alguma outra pergunta Não, eu acho que antes. tipo, você podia contar pra gente como é que foi o processo de visto. Eles patrocinaram o visto, imagino eu. Patrocinaram, Que sim. tipo de visto você veio? Eu tenho o O1. O1. O A1, né? Que tem, É. muita Uhum. gente que eu estou conversando tem o mesmo tipo de visto. Então foi praticamente o processo que a gente meio que já conhece, ou seja, você fez toda a papelada, documentação, artigos, premiações e pegou o visto e ponto final. E veio trabalhar. Ok. Como é que foi teu processo de adaptação? Ou seja, já a mudança de país para você já não era uma novidade, digamos assim. Não. Uhum. Culturalmente, o que você acha? Como é que foi o impacto disso para você? Bom, eu acho que culturalmente teve um impacto grande, porque a cultura espanhola é mais parecida, talvez, com a nossa, eu acho. Não é uma mudança tão grande quanto vir para cá. E aqui também acho que
estando em Nova York, não tem uma cultura americana tão forte, porque tem gente de todos os lugares. Então, você está Uhum. convivendo não só com uma cultura, você está convivendo com dezenas, centenas, sei lá. Então, eu acho que isso é uma coisa que foi bem diferente para mim. A questão do idioma também, por mais que você ache que você tenha um domínio excelente do inglês, você vai chegar numa reunião e você vai ser meio que, você vai se sentir meio como uma criança ali, com um poder de argumentação um pouco limitado, né? E era Isso uma coisa que, né, apareceu várias vezes nas conversas esse problema também. é muito engraçado, assim. Engraçado e um pouco, né, sei lá, se coloca uma pressão ali, porque você tá, né, tem que apresentar uma ideia, você tem que convencer os seus É, colegas, o cliente. exato. Então, é um pouco complicado, mas eu acho que se você relaxar, você tem que também jogar com isso a seu favor, né? Por ter uma limitação, talvez você seja mais assertivo, ou tenha um charme nas coisas que você fale, e eles admiram também isso, né? Pô, você tá falando outro idioma já, Uhum, mostra que você tem, né, uma uhum. capacidade ali, né, a Como é mais. que era o nível do teu inglês quando você veio pra cá? Então, na Espanha, nesse time global, era também um time tinha muita gente de vários países dali, então o idioma era inglês. Ah, tá. Mas quando eu fui para Fiord, eu tive que aprender na marra o espanhol, assim. E aí todas as reuniões que eu tinha eram em espanhol, a maioria das coisas que rolavam era em espanhol. E também passei por isso lá, né? Porque aí o problema lá era falar o portunhol, que não é muito elegante, né? Aquela Sim, coisa meio acochambrada, assim, de sim. você se comunicar meio esquisito. Então foi uma dificuldade mais. Foi uma dificuldade diferente da do inglês. A do inglês é um idioma completamente diferente, né? Então você tem que ter uma base. E não dá para enrolar, não tem um portunhol Uhum. ali no meio. E hoje você acha que você já está num nível bem melhor depois de um ano e meio aqui? Eu acho que sim, eu acho que hoje eu me sinto mais segura, mais confiante de falar. E eu acho que é uma coisa que dá, que é treino mesmo. E outra coisa que é interessante aqui é que os americanos, eles têm desde a escola, eles treinam muito a questão de apresentar, de debate, de falar em público, que é uma coisa que no Brasil a gente não tem tão forte, né? As escolas não, Uhum, não incentivam uhum, muito esse uhum, lado. E para quem estava querendo vir para cá, eu acho que é uma skill bem boa de começar a treinar, sabe? Começar a como contar suas ideias, como demonstrar seus conceitos, que é uma coisa que é muito valorizada aqui e que no uhum, Brasil, claro, a gente tem essa parte também, mas não é tão, pelo menos na Work Co é muito frequente, né? Todos os dias a gente tem um check-in, a gente tem que apresentar o que a gente está fazendo, então uhum, você tem que se comunicar muito. uhum. Então é bem importante. Não, faz sentido. Você hoje tem mais brasileiros que trabalham com você, imagino eu, na Working Co. Tem. Na Fjord, imagino eu que era um pouco diferente, na Telefônica também. Na Fiord tinha um brasileiro e Uhum. na Telefônica tinha também um brasileiro, o resto era todo de todos os lugares. Qual que é a diferença que você vê entre o design brasileiro, o designer brasileiro e o designer de outros países? Nossa, essa pergunta é boa. Eu acho que a gente lida mais com limitações. Eu acho que a gente tem muito essa característica de, primeiro, não desistir das coisas rápido. Acho que a gente é muito raçudo e vai lá e tenta e faz e mostra 300 mil variantes da ideia. Acho que a gente tem muito isso. E, e eu acho que essa questão da criatividade mesmo, acho que por a gente viver numa sociedade que você tem que ser criativo para contornar vários problemas, eu acho que isso dá para a gente também essa característica quando a gente está no trabalho. Eu acho Uhum, que é bem, bem bacana. uhum. Mas assim, não sei se a sua pergunta está se referindo exatamente a um design gráfico ou Não, mais. não, não, Não? você respondeu do jeito que eu imaginava, que também, mais uma vez, vai bem de acordo com o que o resto do pessoal está falando também. Que o brasileiro é mais executa mais rápido, Uhum, executa com menos instrumentos, uhum. menos resources, nem sei como é que arranjar o termo correto para isso, mas é praticamente essa a ideia realmente. É, e E como eu eu estou acho que ouvindo isso, isso. desculpa. Desculpa, eu acho que isso também é pro bom e pro ruim, né? No Brasil, pô, você não tem o software
eu vou lá e uso de qualquer jeito. Sim. Tipo, a gente às vezes extrapola um pouco as regras e aqui eu vejo que as pessoas tendem a respeitar mais ou olha, eu tenho tal e tal limitação, não dá para fazer meu trabalho. No Brasil você vai fazer e acabou, entendeu? Você vai atrás, você vai dar um jeito. Então, acho que isso é admirado, mas também pode trazer algumas consequências negativas, dependendo do que você faz para executar o que você tem que É executar, né? verdade, é verdade. Mas eu acho que tudo, por exemplo, quando tem o escritório da Working Co no Brasil, né? E quando tem gente do Brasil participando, pô, em um dia os caras fazem um trabalho de, sei lá, sabe, é muito volume, muita produção. Então é bem legal, assim, acho que os americanos e as pessoas de outras nacionalidades, eles geralmente são bem contentes de trabalhar com a gente, assim, acho que a Uhum, gente tem uma boa reputação. uhum. Voltando para a tua mudança aqui para os Estados Unidos, como é que foi o processo de essas coisas mais chatas, os detalhes de uma mudança mesmo? Achar lugar para morar, de adaptação. Eu imagino que você está morando no Brooklyn, né? Sim, moro no Brooklyn. A, Uhum. a empresa te ajudou? Como é que foi todo esse processo? Olha, acho que a primeira coisa que me chocou mais foram os preços dos aluguéis aqui. É absurdo, Exato. assim, é uma loucura. Eu morava em Madrid num apartamento muito legal, totalmente mobiliado, no centro da cidade, perfeito, e eu pagava, sei lá, acho que um terço do que eu pago aqui hoje num estúdio pequenininho. Aham. É perto do trabalho e tudo mais, mas assim, não tinha nada quando eu mudei para cá, então eu tive que mobiliar o estúdio, né? Enfim, quando eu vim para cá, a Working Co, eles pagaram, se não me engano, um mês e pouquinho de um Airbnb para mim aqui no Brooklyn, para Uhum. que eu pudesse procurar algum lugar para morar, né? Uhum. Mas assim, quando você vem para cá, você vem sem vários documentos que você vai adquirindo ao longo do tempo que são necessários para você fazer para você conseguir alugar um lugar, né? Então tem o Social Security Number, tem o Uhum. Credit Score, todas essas coisas que você chega aqui zerada, praticamente um bebê que nasceu e você Exato. não tem nada, né? Então eu acho que a maioria dos brasileiros que vem para cá para o Brooklyn, até tem, acho que a maioria mora por aqui no Downtown Brooklyn, que são prédios enormes, que atraem muitos estrangeiros e que o processo de application, né, que eles falam, é menos, você não precisa ter toda essa documentação para ser aprovado. Uhum. Então aí eu acho que a maioria das pessoas vem para cá por conta disso, né? E claro, é um pouco mais caro, mas assim, cara, vai ser caro de todas as formas. A não ser que você divida um Um apartamento com apartamento. alguém. Mas É. mesmo dividindo, você vai pagar, sei lá, pelo menos uns 1.300 dólares, pelo menos. Uhum. Então não é uma cidade barata de se viver, Uhum. assim. E essa questão de dividir apartamento aqui é bem comum também, né? Uhum. Que não é muito comum pra gente, né, como cultura de brasileiro, mas aqui é muito comum eles dividirem apartamento com pessoas que nunca viram na vida, né? É, E eu tenho uma pessoa no meu time, ele mora nesse apartamento que tem acho que 4 ou 5 pessoas, e diz que eles nem se dão nem oi, tchau, porque são completamente estranhos vivendo sobre o mesmo teto. É uma situação que eu não consigo entender como é que funciona, mas diz que vivem assim, então tá é, bom. é É, interessante. Você vai no Craigslist, por exemplo, o que mais tem é pessoas anunciando, né, vaga em apartamento e tudo mais. Eu fiquei uma vez num esquema assim no Rio de Janeiro, quando eu estava trabalhando na Huge, e foi insano, porque no Rio também é muito caro os aluguéis, né? Eu falei aham, assim, eu vou testar. Tinha um site que chamava Easy Quarto, que aham. você alugava um quarto, né? E aí eu tava pensando, não sabia se eu morava na Barra ou se eu morava na Zona Sul. Eu falei, vou ficar por aqui por enquanto. E foi uma loucura, tipo, eu não conhecia ninguém na casa. Assim, eu não me adaptei. Então eu preferi gastar mais e ter o meu espaço para fazer essa adaptação um pouco menos, né? Traumática. Tá. Isso também é uma coisa que eu estou conversando com todo mundo. Pra gente agora dar uma dica pro pessoal que está lá, de repente no Brasil, escutando o podcast e que tem planos de ir para fora. É, pode ser para os Estados Unidos, pode ser para a Europa. Que dica de portfólio, por exemplo, que você daria para esse pessoal? Tipo, o que eles precisam ter certeza que não falte para montar um bom portfólio que chame a atenção de um recruiter ou mesmo de um CEO, seja lá quem for que esteja é, recrutando. E que tipo
networking ou de promoção do seu portfólio, contatos, jeitos para compartilhar, fazer com que você apareça, para fazer de um jeito que o teu projeto saia do comum? Uhum. Essa pergunta é um pouco mais complicada para mim, porque no meu caso eu não precisei, né, procurar e tal, foi completamente orgânico, foi Uhum, inesperado. E assim, uma coisa que, me, que eu procuro quando eu estou vendo um portfólio é, primeiro, quando você coloca um projeto, como você descreve esse projeto, quais foram os desafios que você teve, quais foram os resultados que você teve, qual foi o processo, como você chegou naquela solução que você está apresentando. Eu acho que contar essa história é uma coisa muito importante que eu busco quando eu estou vendo um portfólio, e eu acho que também como a pessoa apresenta isso na hora da conversa mesmo, né? Porque às vezes a gente vê portfólios que são fantásticos, que visualmente incríveis, mas você sente que a pessoa, quando você está conversando com ela, não, sabe, não tem aquele perfil mais colaborativo. Eu acho que colaboração é chave no que a gente tem, no que a gente faz. uhum, E então, se você, quando você está comunicando esses projetos, você não consegue fazer essa comunicação, tem, sei lá, o seu portfólio é só uma coisa estética, eu acho que, para mim, por exemplo, já não é uma coisa que me atrai tanto. Claro que, no primeiro momento, isso pode fazer com que você se sobressaia, então eu acho que, por mais que seu portfólio conte uma boa história, ele tem que ser visualmente agradável uhum. e interessante e tudo mais, mas eu acho que não deveria ser o único foco. Eu acho que o conteúdo que está ali é uma coisa que Que eu pesa busco, mais. que pesa mais para mim, por exemplo, quando eu estou analisando. Uhum. Vocês estão contratando muita gente lá na empresa? Tem no site a parte de careers, que algumas pessoas mandam, né, currículos e tal, e que Uhum, algumas vezes a gente vê alguma coisa interessante e a gente entrevista, mas eu acho que a maioria das pessoas que vem por indicação de alguém. uhum, uhum, Então, se a pessoa tem essa vontade, né, de trabalhar no exterior, eu acho que ajuda muito manter essa rede de contatos funcionando, porque a gente sabe, né, no fim das contas, é, é muito mais difícil vir uma pessoa completamente desconhecida e encantar todo mundo e com mostrar uma coisa certeza. muito legal, do que, né, vir alguém com uma indicação quente, né, É. tipo, ó, conhece fulano, ele é demais Isso, e tal. por isso que eu mencionei ali antes o fator networking, que eu acho super importante. E, ou seja, você encoraja as pessoas a simplesmente a se jogar, a tentar um contato aqui, ou, por exemplo, pô, eu adoraria trabalhar, sei lá, no Google, vou atrás do recruiter, vou atrás de um designer que pode me indicar alguém, vou atrás até mesmo de um brasileiro que trabalhe dentro do Google que possa me Uhum. indicar alguém. É, você Eu acha acho que essas táticas são válidas? Porque esse eu, fator de você ser indicado por alguém vai facilitar o processo. eu acho que facilita, mas eu também vejo muita gente nada a ver entrando em contato, sabe? Eu acho que tem que ter um pouco de noção, assim, né? Tipo, Uhum, tem gente que, sei lá, sai disparando e-mail para Deus e o mundo porque vê que a pessoa está trabalhando no exterior e que nem te conhece e que força um pouco essa coisa, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado para não criar esse atrito inicial, né? De uhum, vir e ser impertinente e forçar esse contato. Eu acho, eu iria um pouco com calma com essa estratégia. Eu acho que pode ser um pouco agressiva e pode uhum. dar um backfire, né? Você causar um pouco de resistência ali, porque geralmente, principalmente quando você vai atrás de pessoas que são já, sei lá, CEOs, diretores, imagina que tem muita gente que já está fazendo isso, sabe? E aí, cara, meu, tem um inbox cheio, recebe um monte de coisa e você pode ficar perdido lá naquele mar de gente tentando chamar atenção. Uhum. Então, eu tomaria um pouco de cuidado com essa estratégia. Mas uma coisa que eu acho que pode ajudar no Brasil, agora eu vejo que muita gente está saindo e indo para o exterior, né? Não tem como você ter trabalhado lá no mercado e não ter algum conhecido, alguém que, tipo, pode te ajudar a abrir uma porta. Uhum. E outro caminho que eu acho bem legal é Headhunter.
e que vejo que eles estão, assim, muito... estão procurando muito os perfis de design digital. Então, o que eu tentaria fazer é entrar em contato com esses headhunters, que eles, sim, estão esperando, né, esse tipo de Sim. contato mais proativo de quem está buscando, e que eles podem te ajudar no caminho das pedras. Eles têm trocentos mil contatos, têm trocentas mil vagas, e podem fazer um match ali do seu perfil Com alguém com que esteja alguém que esteja, procurando. com alguém que esteja contratando. O momento político agora está um pouco mais complicado, né, por causa da questão do Trump e a imigração. Eu acho que está um pouco mais, as empresas estão pensando um pouco antes de investir, né, que é um investimento Uhum. grande da empresa, mas mesmo assim existe muito mercado, muita vaga, e eu acho que vale a pena ter um portfólio legal, e começar a buscar esses headhunters para tentar, né, Uhum. contatos. Uhum. Quais são teus planos de futuro? Você pretende ficar por aqui? Pretende procurar novas experiências no futuro ou de repente voltar até para o Brasil? Ou o Brasil está fora de questão? Olha, o Brasil, eu penso em voltar, mas mais tipo, vou me aposentar, vou comprar uma casinha na Bahia Aham. e vou ficar lá, sabe? Mas, por enquanto, não tenho vontade de voltar. E também não sei, assim como vim para cá foi completamente inesperado, pode ser que apareça outra coisa. Eu não tenho uma preferência por um país, sabe? Tipo, Sim. para mim, o que importa é o desafio e o projeto, né? E a emoção, né? A aventura de ir para outro lugar, outra Uhum. cultura. Não tem muito uma preferência, assim. Por exemplo, passei as minhas férias do fim de ano no Japão e fiquei louca. Eu queria morar no Japão, sabe? Se aparece Aham. alguma coisa lá, se a Working Co quer fazer um branch no Japão, me chama que eu vou, sabe? Então, Aham. não sei. E você vê muita diferença do mercado brasileiro, de como a gente trabalha no Brasil como designer, para como a gente trabalha aqui nos Estados Unidos? Olha, numa forma geral, eu vejo que no Brasil a presença física no escritório é muito valorizada. Então você tem a galera trabalhando 12 horas, 13 horas, e a pessoa que está no escritório ali é aquela que está ocupada. Aqui eu vejo que as pessoas elas têm um valor, um apreço muito grande às horas de trabalho delas. Então elas chegam, trabalham e deu a hora delas, elas vão embora. Aham. E eu acho que a sua análise da sua performance é muito mais baseada no que você produz dentro do prazo que você foi dado, do que você passar ali a vida dentro do escritório. Que também acho que Uhum. o Brasil tem uma série de fatores, né? Tem o trânsito, principalmente em São Paulo, né? E no Rio, o trânsito que você pega para chegar no trabalho, então as pessoas costumam ficar um pouco mais de tempo. Assim, a minha experiência, uma coisa que mudou assim para mim foi tipo, meu, tô no trabalho, eu vou ficar concentrada aqui e Uhum. produzindo, sabe? Uhum. Que era uma coisa que no Brasil acho que as pessoas são mais, não sei, você tem Uhum. amigos no trabalho, aqui as pessoas são mais tipo, você é meu colega, tal, Existem linhas bem definidas, né? é mais definido, exato. Então, tipo, no Brasil, pô, eu lembro, eu tinha amigos de sair depois, sabe? Sim. Tipo, de viajar junto e tal. Aqui eu já vejo que é mais difícil ter esse tipo de relação. Então, acho que as pessoas, elas querem voltar para a família delas, para as coisas delas, não querem ficar lá no trabalho, né? É verdade, é verdade. Legal. Indo para a reta final, eu queria que você me desse considerações finais que você tem para deixar para o pessoal. O que você acha que seria interessante para o pessoal que está pensando um dia em cedo para o Brasil? Do Brasil, desculpa. Bom, eu acho que a primeira coisa é, se realmente tem esse desejo, é começar a praticar a língua, praticar como apresentar suas ideias nessa língua, como comunicar os seus projetos, o que você está fazendo. Eu acho que isso é importantíssimo. Se você conversar com qualquer recruiter, é a primeira coisa que eles vão analisar. E ficar confortável com isso, sabe? Tipo, eu acho que é uma coisa que aqui pesa bastante. É, Outra coisa que eu acho bastante importante é você ter um colchão financeiro para Uhum. bancar essa mudança, porque você vai gastar dinheiro, então esteja preparado para, sei lá, você conseguir viver por uns 2 meses com as suas economias, 2, 3 meses com as suas economias, né, para conseguir ter para não ficar no sufoco. Uhum. E começar também a preparar o seu.
pensando que você vai conseguir essa vaga e que você vai ter que passar por um processo de visto, já começar a montar desde logo a sua pasta, né? Juntar todas as evidências do seu trabalho, começar uma cronologia de tudo que você já fez, começar a estruturar essa pasta, que é tipo um dossiê de por que você é uma pessoa que um americano está contratando do Brasil, por que sua contratação é justificável. Sim. Então, começar a criar essa documentação é muito importante, e as traduções, né? E outra coisa que esse tipo de visto pede muito são cartas de recomendação de outros profissionais da área, mas profissionais renomados. Uhum. Então, manter o contato com as pessoas que trabalharam com você, porque você vai precisar delas para que elas façam essas cartas para você depois. Uhum. E eu acho que é isso. Assim, e quando chegar aqui, assim, tem coisas que você tem que fazer no dia 1, que é pegar o seu Social Security Number, começar a ler a respeito de credit score para entender como é que funciona, porque não é... Conseguir um cartão de crédito aqui não é fácil, e quando você consegue não é o jeito que a gente gasta o dinheiro no cartão de crédito aqui, é diferente de como a gente gasta no Brasil. Então, entender essas peculiaridades financeiras, entender a sua situação fiscal. Quando você sai do país, você tem que fazer a declaração definitiva para o imposto de renda. Enfim, tem uma série de questões que, se você não está bem atento, você vai ter problema no futuro próximo ou quando você voltar para o Brasil, sabe? Então, pesquisar muito e entender muito bem como é que funciona para não cair em cilada. Excelente, excelente. Muito legal. Obrigado, Juliana. Foi bem interessante. Ativei o Siri aqui sem querer. Não sei de onde isso. Ela quer participar. Ela quer participar, viu? A Siri quer participar do podcast. Tá ligada ainda. Tá bom. Vai dormir. Pronto, resolvido. Então tá, Juliana, muito obrigado. Foi bem legal a conversa. Uhum. A gente também conseguiu ficar bem em cima do tempo. E é isso aí, sucesso para você, sucesso na sua carreira, e abração, obrigado e boa noite. Obrigada, igualmente. Boa noite, foi muito legal. Tchau. Juliana. No próximo episódio a gente vai falar com a Beatriz Palmeiro, que trabalha na Intel em Portland. Ela veio transferida da Intel do Brasil para cá. Então também é um processo um pouquinho diferente. Vai ser uma conversa interessante, não perca.